Você já parou para pensar como a inteligência artificial está moldando o nosso futuro? Nas próximas 2 horas, vamos explorar o papel revolucionário que a IA desempenha em diversos setores e como suas inovações impactarão nossa vida cotidiana nos próximos 10 anos. Esteja preparado para uma jornada fascinante que vai desde diagnósticos médicos mais precisos até assistentes pessoais que se conectam profundamente com suas emoções. Fique conosco e descubra como a tecnologia transformará nosso mundo e o que isso significa para você. Inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que, quando executadas por humanos, requerem inteligência. Essas tarefas incluem reconhecimento de fala, aprendizado, planejamento e resolução de problemas. Em essência, a inteligência artificial é o esforço para criar máquinas que possam pensar, aprender e agir de maneira autônoma ou semi-autônoma. A definição de inteligência artificial tem evoluído ao longo do tempo, e ao longo da história, o conceito foi dividido em diferentes categorias, como a inteligência artificial fraca, que é projetada para realizar tarefas específicas, e a inteligência artificial forte, que teria a capacidade de entender, aprender e aplicar conhecimentos de forma semelhante aos seres humanos. Esse campo, que começou no meio do século XX, ganhou impulso significativo nas 2 últimas décadas, impulsionado pelos avanços em algoritmos de aprendizado de máquina e pela disponibilidade de grandes volumes de dados. Atualmente, a inteligência artificial não é apenas uma área de estudo acadêmico, mas uma parte integral de nossa vida cotidiana. Desde assistentes virtuais como Siri e Alexa até recomendações de filmes e músicas feitas por plataformas como Netflix e Spotify, a presença da inteligência artificial é ubíqua. Portanto, entender o que é a inteligência artificial e como ela se desenvolve é fundamental para que possamos acompanhar e moldar seu futuro em um mundo onde a tecnologia continua a evoluir em um ritmo acelerado. As principais tecnologias de inteligência artificial em 2023 incluem algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais profundas, Deep Learning, processamento de linguagem natural, PNL, e sistemas de inteligência artificial explicativa. O aprendizado de máquina é a base de muitas inovações em inteligência artificial, permitindo que os computadores aprendam a partir de conjuntos de dados sem serem explicitamente programados. Em 2023, o aprendizado de máquina supervisionado continua a dominar, mas um aumento significativo no uso de aprendizado não supervisionado e por reforço está em evidência, oferecendo soluções para problemas complexos de forma mais eficiente. As redes neurais profundas, que imitam a maneira como o cérebro humano aprende, são fundamentais para análise de imagens, reconhecimento de fala e outras aplicações que exigem grandes volumes de dados. No campo do processamento de linguagem natural, assistentes virtuais e chatbots estão em constante evolução, permitindo interações mais naturais entre humanos e máquinas. Outro aspecto inovador são os sistemas de inteligência artificial explicativa, que buscam não apenas oferecer respostas, mas também explicar como chegaram a determinadas conclusões, aumentando a transparência e a confiança do usuário na tecnologia. Juntas, essas tecnologias estão criando um ambiente onde a automação está cada vez mais presente e acessível, impactando muitos setores da economia. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é um tema de crescente discussão nos últimos anos. Apesar de a automação e a inteligência artificial terem o potencial de otimizar processos, aumentar a eficiência e criar novos produtos e serviços, existem também preocupações legítimas sobre o futuro do emprego. Em muitas indústrias, tarefas repetitivas e previsíveis estão sendo substituídas por máquinas, o que pode levar à redução de postos de trabalho tradicionais. Por outro lado, a inteligência artificial também está criando novas oportunidades, especialmente em áreas como análise de dados, cibersegurança e desenvolvimento de software. A demanda por profissionais que possam entender e implementar soluções baseadas em inteligência artificial está crescendo, e muitos empregos exigirão habilidades associadas a essa tecnologia. Além disso, o mercado de trabalho também pode ver uma transformação nas funções existentes, onde os trabalhadores precisarão se adaptar às novas ferramentas e aos novos métodos de trabalho que incluem automação. Eventualmente, será fundamental que as instituições de ensino, governo e empresas se unam para desenvolver programas de requalificação, a fim de preparar a força de trabalho para as demandas do futuro.
isso vai além de uma simples adaptação, será uma questão de sobrevivência em um mundo onde a tecnologia continuará a avançar rapidamente. Analisar as tendências atuais em inteligência artificial nos mostra que estamos em um ponto de inflexão crucial. Já não se trata apenas de desenvolver algoritmos mais eficientes ou de integrar inteligência artificial em processos de negócios, agora, as discussões se concentram em como aplicar a inteligência artificial de maneira ética e responsável. As preocupações com a privacidade de dados, viés algorítmico e a transparência em algoritmos estão em alta, forçando empresas e desenvolvedores a implementar medidas que garantam que a inteligência artificial seja beneficiária para todos. Outro aspecto importante é o avanço de tecnologias de inteligência artificial ao lado de conceitos de sustentabilidade. Por exemplo, a utilização de inteligência artificial para otimizar a eficiência energética em indústrias e edificações, bem como para aprimorar a coleta e análise de dados em setores como agricultura e logística, está ganhando força. A colaboração entre humanos e máquinas está se tornando uma tendência crescente, onde a inteligência artificial atua como uma extensão das capacidades humanas, potencializando habilidades e permitindo uma melhor tomada de decisão. Além disso, com o crescimento de iniciativas de regulamentação e normatização da inteligência artificial, espera-se que o cenário futuro não só abranja inovações tecnológicas, mas também um foco maior em responsabilidade social. Portanto, observar essas tendências é essencial para entender como a inteligência artificial moldará nossas vidas nos próximos anos, e como podemos nos preparar para um futuro onde coexistimos com máquinas que aprendem e decidem. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem desempenhado um papel revolucionário na área da saúde, particularmente no diagnóstico e tratamento de doenças. Os sistemas de inteligência artificial estão sendo usados para analisar exames de imagem, como raios-x e ressonâncias magnéticas, com uma precisão que muitas vezes supera a de médicos experientes. Isso é possível porque algoritmos de aprendizado de máquina são treinados em vastos conjuntos de dados que incluem uma variedade enorme de casos clínicos. Um exemplo notável é o uso de inteligência artificial para diagnosticar cânceres precocemente. Aplicações de inteligência artificial conseguem identificar padrões sutis em imagens que podem passar despercebidos pelos olhos humanos, permitindo intervenções mais precoces e, consequentemente, melhores prognósticos. Outro campo essencial é a análise de dados em pesquisas medicamentosas. A inteligência artificial pode acelerar o desenvolvimento de novas drogas, simulando interações químicas e prevendo com maior eficácia quais substâncias são mais prometedoras. Contudo, tão importante quanto as melhorias nos diagnósticos e tratamentos é garantir que essas tecnologias sejam acessíveis a todos, especialmente em regiões mais carentes. A implementação de inteligência artificial na saúde não se limita a hospitais e clínicas de ponta, devendo-se considerar a inclusão digital, para que todos possam se beneficiar dessa nova era de avanços tecnológicos na saúde e bem-estar. Embora os benefícios da inteligência artificial na saúde sejam inegáveis, o uso dessa tecnologia levanta questões éticas significativas. A privacidade do paciente, por exemplo, é uma preocupação central quando se trata de coletar e analisar dados de saúde. É necessário garantir que todas as informações sejam protegidas e utilizadas de maneira responsável. Além disso, existe o risco de viés nos algoritmos de inteligência artificial, que podem perpetuar desigualdades se não forem desenvolvidos com um olhar crítico. Problemas como a falta de diversidade nos conjuntos de dados usados para treinar esses sistemas podem levar a diagnósticos imprecisos para determinados grupos étnicos ou socioeconômicos. Por isso, ao integrar inteligência artificial na saúde, é fundamental adotar uma abordagem que priorize a transparência e a justiça. Outro aspecto ético importante é a relação médico-paciente. A crescente automatização na saúde pode gerar desconfiança, especialmente entre pacientes mais velhos que podem se sentir desconectados da tecnologia. Isso nos leva a refletir sobre como implementar a inteligência artificial de forma a fortalecer, e não substituir, esta importante relação humana. Por fim, as regulamentações sobre o uso de inteligência artificial na saúde precisam evoluir para garantir que a tecnologia beneficie todos, respeitando a dignidade e os direitos dos pacientes. A ética no uso de inteligência artificial na saúde também se relaciona com o consentimento informado e a autonomia do paciente.
As tecnologias de inteligência artificial têm a capacidade de oferecer recomendações personalizadas para tratamentos e intervenções, mas isso levanta a questão de como esses dados são utilizados e se os pacientes estão completamente cientes do que está acontecendo com suas informações. Os profissionais de saúde devem compartilhar claramente como a inteligência artificial influencia suas decisões clínicas e envolver os pacientes nas discussões sobre seus próprios cuidados. Além disso, a dependência excessiva da inteligência artificial pode alterar a dinâmica do cuidado, colocando pressão sobre médicos e pacientes, que podem se sentir menos capacitados diante de recomendações automatizadas. Assim, as instituições de saúde devem investir em treinamentos que ajudem a construir uma ponte entre a tecnologia e a prática médica tradicional, para que ambos possam coexistir harmonicamente. Isso também significa incluir o paciente no processo de decisão, garantindo que ele tenha voz ativa e complete suas próprias preferências. Incorporar o aspecto humanitário na aplicação da tecnologia deve ser uma prioridade para garantir a ética na saúde, trazendo não só eficácia aos tratamentos, mas também confiança nas relações entre profissionais de saúde e pacientes. O futuro da saúde baseada em inteligência artificial promete inovações que podem transformar a forma como cuidamos de nossa saúde. Algumas das áreas mais excitantes incluem o avanço de tecnologias de wearables, que monitoram constantemente a saúde do usuário em tempo real. Esses dispositivos, equipados com algoritmos de inteligência artificial, não apenas rastreiam dados vitais como batimentos cardíacos e níveis de glicose, mas também oferecem recomendações preventivas personalizadas com base em padrões de saúde. Imagine um cenário em que um dispositivo possa informar um paciente sobre a possibilidade de um ataque cardíaco antes mesmo de ele ocorrer, permitindo uma ação imediata. Também se espera que a telemedicina se torne ainda mais integrada com a inteligência artificial, proporcionando consultas mais eficazes e acessíveis, especialmente para aqueles que vivem em áreas remotas. Com a capacidade de processar e analisar os dados clínicos rapidamente, a inteligência artificial poderá auxiliar médicos em diagnósticos à distância, ampliando o alcance dos serviços de saúde. Por fim, o futuro também pode nos reservar avanços na área de saúde mental, com chatbots inteligentes capazes de oferecer suporte psicossocial instantâneo, ouvindo e respondendo às necessidades dos pacientes. O importante, no entanto, será garantir que todas essas inovações sejam implementadas com foco na ética, inclusão e acessibilidade, para que o avanço tecnológico na saúde beneficie toda a população, especialmente as mais vulneráveis. A gestão de recursos naturais é um dos aspectos mais críticos enfrentados pelas sociedades contemporâneas. As tecnologias de inteligência artificial podem desempenhar um papel vital nesse contexto. Usadas para otimizar a utilização de recursos hídricos e florestais, a inteligência artificial pode ajudar na previsão de consumo de água em áreas agrícolas, além de analisar dados meteorológicos e do solo para determinar o melhor momento para a irrigação, evitando o desperdício. Em projetos de conservação, algoritmos de inteligência artificial podem processar imagens de satélite para monitorar desmatamentos e mudanças em ecossistemas, permitindo intervenções rápidas para proteger áreas ameaçadas. A capacidade da inteligência artificial de analisar grandes quantidades de dados em tempo real facilita a identificação de tendências, comportamentos e anomalias no uso dos recursos naturais. Além disso, essa tecnologia pode ser fundamental no desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis, como a agricultura de precisão, que utiliza sensores e dados para aplicar insumos agrícolas de forma seletiva, aumentando a produtividade e reduzindo os impactos ambientais. Esse uso eficaz e responsável dos recursos naturais ajudará a garantir que estejam disponíveis para as futuras gerações. A redução de emissões de carbono se tornou um dos principais objetivos de governos e empresas em todo o mundo, e a inteligência artificial surge como uma poderosa aliada nesse esforço. Através da análise de dados e modelagem preditiva, a inteligência artificial pode otimizar processos industriais, identificar fontes de desperdício e sugerir melhorias que resultam em menor consumo de energia. Por exemplo, sistemas inteligentes podem monitorar e ajustar o desempenho de maquinário em tempo real, reduzindo assim o uso de combustíveis fósseis e as emissões geradas.
Além disso, no contexto urbano, a inteligência artificial pode ser utilizada na gestão do tráfego para minimizar congestionamentos, o que reduz também o tempo de espera e o consumo de combustível pelos veículos. Aplicativos de mobilidade que utilizam inteligência artificial para sugerir rotas mais eficientes contribuem para essa redução. Outro aspecto importante é o papel da inteligência artificial na promoção de práticas sustentáveis, como a análise de dados provenientes de usinas de energia para prever picos de demanda e otimizar a utilização de fontes renováveis, assim reduzindo a dependência de fontes poluentes. Portanto, a integração da inteligência artificial nas estratégias de redução de emissões de carbono é fundamental para o combate às mudanças climáticas. Os projetos de energias renováveis como a solar e a eólica têm ganhado destaque na busca por alternativas sustentáveis e a inteligência artificial pode não apenas otimizar esses processos, mas também impulsionar seu desenvolvimento. A inteligência artificial pode prever a disponibilidade de energia renovável utilizando dados meteorológicos e históricos, permitindo que as empresas ajustem a produção e o armazenamento de energia de maneira mais eficaz. Por exemplo, em usinas solares, algoritmos inteligentes são capazes de analisar a incidência solar em tempo real, otimizando o posicionamento dos painéis solares para maximizar a captura de luz. Em relação às turbinas eólicas, a inteligência artificial pode prever a eficiência do funcionamento com base em dados de vento, ajudando a programar manutenção e operação. Além disso, a inteligência artificial está sendo usada para desenvolver modelos de previsão de demanda que se ajustam dinamicamente à produção de energia renovável, garantindo assim um fornecimento mais estável de energia. Assim, os benefícios da inteligência artificial vão além da mera eficiência, e eles podem ajudar na criação de um futuro energético mais resiliente e em harmonia com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é um conceito que busca equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental e a equidade social, e a inteligência artificial pode atuar como um facilitador nesse processo. Ao permitir uma análise mais precisa e em tempo real dos dados relacionados ao uso de recursos, a inteligência artificial contribui para a formulação de políticas públicas que realmente atendam às necessidades da sociedade. Projetos que utilizam inteligência artificial têm sido implementados em diversas áreas, como no monitoramento da qualidade do ar e da água, permitindo uma resposta rápida a problemas ambientais. Esses sistemas são também utilizados para promover a transparência nas cadeias de suprimento, aumentando a responsabilidade das empresas em relação ao impacto ambiental de suas operações. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar a promover a inclusão social, ao empoderar comunidades locais com informações sobre seus recursos e direitos, resultando em uma maior participação pública na tomada de decisões. Essas interações possibilitam um avanço significativo em direção a um futuro mais justo e sustentável, onde o desenvolvimento econômico não é alcançado às custas do meio ambiente. Nos próximos anos, podemos esperar avanços tecnológicos significativos na área da inteligência artificial. Tecnologias como aprendizado de máquina e redes neurais profundas continuarão a evoluir, criando sistemas mais inteligentes e autônomos. É possível que vejamos um aumento no uso de inteligência artificial em dispositivos do dia a dia, como eletrodomésticos inteligentes, que poderão realizar tarefas complexas, como cozinhar um prato específico a partir de receitas armazenadas, tendo a capacidade de personalizar sabores de acordo com as preferências de cada usuário. Além disso, a integração da inteligência artificial com a Internet das Coisas, IoT, permitirá a criação de casas mais eficientes, onde todos os dispositivos estarão interconectados e poderão se comunicar entre si, proporcionando uma experiência mais fluida e eficiente. Outro avanço importante será a evolução nas capacidades de processamento de linguagem natural, permitindo que as máquinas entendam nuances emocionais e contextos culturais, resultando em interações mais naturais entre humanos e máquinas. Essas inovações não apenas facilitarão a vida cotidiana, mas também gerarão novas oportunidades em áreas como saúde, educação e entretenimento, onde a inteligência artificial poderá personalizar experiências de acordo com as necessidades e desejos de cada indivíduo. Os assistentes pessoais, impulsionados por inteligências artificiais, estão se tornando cada vez mais populares e, até 2033, podemos esperar que essa revolução se intensifique. Eles não serão apenas ferramentas que nos ajudam a gerenciar nossas agendas, mas se tornarão companheiros praticamente indispensáveis em nosso cotidiano.
Esses assistentes poderão realizar uma variedade muito maior de tarefas, como recomendar atividades personalizadas baseadas em nosso humor do dia ou em eventos importantes para nós. Além disso, o aprendizado contínuo permitirá que esses assistentes se tornem parte fundamental de nossas vidas, aprendendo nossos hábitos, preferências e até mesmo interagindo com outros dispositivos que possuímos. A interface se tornará ainda mais amigável, permitindo a comunicação por meio de linguagem natural com um processamento emocional mais aprimorado, dando a sensação de que estamos conversando com um amigo. Este desenvolvimento trará uma nova experiência que já não se verá nos assistentes apenas como máquinas, mas como colaboradores nas diversas etapas do nosso dia a dia, apoiando tanto questões pessoais quanto profissionais. A integração da inteligência artificial em todos os setores da economia é uma tendência que deverá se aprofundar nos próximos anos. A inteligência artificial não apenas transformará a forma como trabalhamos, mas também os produtos e serviços que consumimos. Setores como saúde, agricultura, educação e transporte verão mudanças significativas na maneira como operam. Na saúde, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial poderão analisar exames e diagnósticos com uma precisão impressionante, apoiando médicos na identificação de doenças em fases iniciais. Na agricultura, sistemas de inteligência artificial ajudarão agricultores a otimizar o uso de recursos, como água e fertilizantes, aumentando a produtividade e contribuindo para a sustentabilidade. Na educação, teremos plataformas que utilizarão algoritmos de aprendizado para personalizar métodos de ensino, adequando-se ao ritmo e estilo de aprendizado de cada aluno. O setor de transporte também se beneficiará com veículos autônomos, que poderão melhorar a segurança nas estradas e otimizar rotas de entrega. Assim, a inteligência artificial será um catalisador de mudanças, criando um ciclo virtuoso de eficiência e inovação em todos os setores. A colaboração entre humanos e inteligência artificial é uma das tendências mais promissoras para o futuro. Em vez de substituir os humanos, a inteligência artificial será uma aliada, permitindo que as pessoas se concentrem em tarefas criativas e estratégicas, enquanto as máquinas lidam com processos repetitivos e análises de dados em grande escala. Nos próximos anos, espera-se que essa sinergia se torne cada vez mais evidente em diversos campos. Por exemplo, em ambientes de trabalho, a inteligência artificial poderá processar rapidamente informações e apresentar insights valiosos, enquanto os colaboradores poderão usar esses dados para tomar decisões mais embasadas e criativas. Na arte e na música, veremos uma colaboração entre artistas humanos e programas de inteligência artificial que podem gerar novas obras, ampliando ainda mais a expressão criativa. A educação também se beneficiará desse novo paradigma, onde a inteligência artificial atuará como uma ferramenta de suporte personalizada, moldando métodos de ensino e aprendizado. À medida que essa colaboração se aprofunda, seremos desafiados a encontrar um equilíbrio saudável entre a inteligência humana e a artificial, aproveitando o melhor de ambas as partes para resolver problemas complexos e inovar de maneiras inesperadas. O futuro da inteligência artificial não é apenas moldado por inovações tecnológicas, mas também por nossa capacidade de aplicar essas tecnologias de forma ética e responsável, considerando o impacto que elas têm na sociedade e nas relações humanas. Compartilhe nos comentários qual história ou tema relacionado à inteligência artificial você gostaria de ouvir a seguir. Vamos explorar juntos as possibilidades do futuro. Como você acredita que a inteligência artificial pode ser utilizada de maneira ética para melhorar nossa vida cotidiana sem comprometer nossa privacidade e segurança? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar o fascinante mundo da inteligência artificial.